Meu nome então é Caio, sou R2 aqui da UFTM. Eu fiquei com o tema do estadiamento do adenocarcinoma de reto. Quando a gente fala do câncer de reto, geralmente nos capítulos, quando a gente estuda epidemiologia, fisiopatologia e fatores de risco, vem junto com o adenocarcinoma coloretal. Porém, o adenocarcinoma do reto, especificamente, tem alguns detalhes que são diferentes, principalmente quanto ao estadiamento e ao planejamento cirúrgico do paciente. Então, é um carcinoma, o coloretal, de forma geral, é um dos mais prevalentes da população geral, ficando aqui em terceiro nos homens e em segundo de prevalência entre as mulheres, tirando os câncer de pele e não melanoma. E dos tumores do reto, 95% vão ser adenocarcinomas. Os outros subtipos histológicos seriam os carcinóides, os gistes, porém a grande maioria são os adenocarcinomas mesmo. Aqui então, antes de entrar nos aspectos por imagem, eu gostaria de falar dessa questão do que mudou muito o prognóstico dos pacientes, que é uma retirada cirúrgica que tem uma margem livre. Então usa-se essa técnica de excisão total do mesorreto, tirando toda a gordura em volta do reto, que contém o tumor e os linfonodos, tirando uma peça, um bloco, uma peça única. E isso mudou muito o prognóstico, porque quando a margem cirúrgica ela é livre, não tem tumor na margem cirúrgica, a chance de recidiva local é bem menor. Então, é importante a gente já ir sabendo isso, para a gente saber o que falar no laudo e o que é importante para o cirurgião no laudo. E caso no laudo a gente descreva que tem um mesorreto comprometido ou possivelmente comprometido, muda também a conduta pré-cirúrgica, sendo muitas vezes indicada uma quimio-radioterapia neoadjuvante para que ocorra a redução desse tumor e seja possível uma retirada em bloco com as margens livres. Aqui então, o que seria essa retirada, essa excisão total do mesorreto? Eles usam a fáscia mesorretal como plano de clivagem e os linfonodos e a lesão é retirada em bloco. Com relação à cirurgia, eu achei interessante falar um pouco das diferenças que tem quando a localização do tumor é diferente, para a gente também dar uma atenção maior nisso na hora de pôr no laudo, porque isso muda a conduta cirúrgica. Então, tumores altos, geralmente é uma retossigmoidectomia, sendo uma abordagem por via abdominal e uma anastomose primária. Já os tumores do reto baixo, é a ressecção abdômino-perineal, onde tem uma incisão tanto abdominal quanto perineal, e aqui é retirado o reto e o canal anal, e o paciente vai ficar com uma colostomia permanente. Então, é um prognóstico a longo prazo bem pior quando é o tumor do reto baixo. Dentre esses tumores do reto baixo, eles ainda são subdivididos, então podem ter duas outras cirurgias, e aqui também é importante descrever isso no laudo, porque caso não tenha um acometimento do canal anal e do espaço interesfinctérico, é uma abordagem cirúrgica menos agressiva, que é uma abordagem interesfinctérica. Caso já tenha um acometimento aqui, ou dos músculos elevadores, ou do espaço interesfinctérico, é uma cirurgia um pouco mais agressiva, que eles chamam de extra-elevador, porque vai por fora do músculo elevador do ânus. Entrando nos exames de imagem, propriamente dito, que a gente pode usar para estadiar o adenocarcinoma do reto, o principal que a gente tem é a ressonância, e é onde eu vou me ater, porque ele é um método de eleição do estadiamento e planejamento cirúrgico desses pacientes. Tomografia fica restrita ali para a avaliação da disseminação à distância, disseminação linfonodal. Não é muito usado na nossa prática, porém tem a descrição do uso da ultrassom transretal, principalmente nos tumores iniciais, quando a gente quer ver com clareza em qual camada esse tumor está. Se ele está restrito à submucosa, se ele está expande para a muscular própria. Então, nesses casos, a ecografia transretal tem suas utilidades. E ainda pode ser usado o PET-CT para avaliação de se metástases hepáticas ou pulmonares são ressecáveis, e ainda pesquisa de recidiva quando os achados de imagem convencionais forem inconclusivos. Então, antes de entrar nos aspectos por ressonância, eu vou falar um pouco da anatomia. O reto ele é
basicamente um órgão subperitoneal, porém nas suas porções mais altas, ele é considerado um órgão retroperitoneal. E ele é um tubo, né, um tubo do sistema gastrointestinal, que tem aproximadamente 15 centímetros, e a gente vai dividir ali. O terço inferior a gente vai chamar de reto baixo, o terço médio de reto médio, e o terço alto de reto alto. E isso, como eu já mostrei, é importante até na decisão cirúrgica. E aqui a gente tem de importância de lembrar da anatomia, que à medida que a gente desce do reto alto para o reto baixo, a gordura periretal, que a gente chama de mesorreto, ela vai afunilando. Então aqui na região média e alta, a gente tem muito mais tecido gorduroso para ser retirado na cirurgia do que no reto baixo. E no reto baixo também já está muito próximo aqui do complexo esfincteriano e da região mais próxima dos músculos elevadores do ânus, nessa região. Então tudo sugere que o tumor do reto baixo tem um prognóstico bem pior. O que a gente vai encontrar, então, de imagem na ressonância magnética vão ser, basicamente, dos tumores sólidos ou não mucinosos, um sinal intermediário em T2. Então, T2 é a principal ponderação que a gente usa nos protocolos para estadiamento do adenocarcinoma de reto. O uso do gadolínio acrescenta pouca informação aqui nesse caso. Além disso, vão ser áreas geralmente com restrição à difusão. Se for um tumor mucinoso, ele pode ter um alto sinal em T2. E o aspecto morfológico também é importante, onde a gente pode ter tumores polipóides, ulcerativos, semicircunferenciais ou circunferenciais. Então, o que a gente vai ter, principalmente, é o axial. Aqui é um axial oblíquo, porque ele vai ser um axial da ampola retal, do canal retal, e não um axial verdadeiro do paciente. É importante que ele seja perpendicular ao reto em si, porque se ele for um axial verdadeiro, como o corte é de 3 milímetros, é um pouco mais espesso, pode ter sobreposição de imagens e, por imagem, a gente falsamente achar que tem invasão do mesorreto, sendo que, na verdade, não tem. As estruturas, então, que a gente vai avaliar aqui no axial oblíquo, principalmente as camadas do reto, e aqui são 2 exames normais. Entre as camadas do reto, a gente vê aqui de fora para dentro, que tem uma camada de hipossinal, que é a muscular própria do reto, e o reto não tem serosa, é só a muscular própria, um pouco mais internamente aqui, mostrando pela cabeça de seta branca, com o hipersinal, a submucosa, e uma fina linha de hipossinal, que seria a mucosa mais internamente. Externamente, a muscular própria, aqui mostrado pelos asteriscos, tem esse tecido com sinal de gordura, que é o mesorreto, onde a gente vai ter alguns linfonodos, os linfonodos pararetais e da cadeia retal superior. E a seta branca aqui mostrando uma linha de hipossinal, que é o mesorreto, que é exatamente a região que vai, o plano de clivagem da cirurgia para retirada desses tumores. No corte sagital, o que a gente tem principal aqui para avaliar é a reflexão peritoneal. E a gente tem que lembrar que apenas no reto baixo a gente vai ter um mesorreto circunferenciando totalmente o reto em si. No reto médio e alto, a gente vê que a parte anterior dele é revestida, na verdade, já por peritônio, o recesso peritoneal, que nos homens vai ser o septo retovesical e nas mulheres o reto vaginal, o septo reto-vaginal. E é importante a gente ter essa consciência, porque um tumor que se expande além do mesorreto anteriormente, ele já vai ter um estadiamento 4A, como eu vou falar na frente. Um tumor que tem só o mesorreto infiltrado, sem ser aqui na região peritoneal, ainda é um tumor estadiamento T3. Então aqui a gente vê o reflexo peritoneal aqui entre o reto e o útero e a vagina. As setas aqui brancas e a cabeça de seta preta estão mostrando a fáscia mesorretal posteriormente e junto com ela, sendo indistinguível pela ressonância, a fáscia pré-sacral. São duas fáscias que vão ter um espaço virtual entre elas.
E no plano coronal, e aqui também não é um plano coronal verdadeiro, é um plano coronal oblíquo. Ele é oblíquo porque ele vai ser paralelo ao canal anal. Uma vez que nesse plano, o que a gente tem de mais importante a ser avaliado é a invasão do músculo puboretal, que faz parte do músculo elevador do ânus, e do esfíncter externo, no caso de um tumor do reto baixo, porque a invasão dessas estruturas, como eu falei, muda a conduta cirúrgica. A gente tem um exame que tem uma tumoração aqui no reto médio, um sinal intermediário, porém a gente vê aqui as duas setas mostrando que tem essa área de baixo sinal que é composto nessa região aqui próxima do ânus pelo músculo puboretal, que é um dos músculos que compõe aqui a musculatura elevadora do ânus. E mais internamente aqui, em continuidade com a camada muscular própria, a gente tem o esfíncter interno. Então a gente consegue ver aqui que tanto o esfíncter interno quanto o músculo puboretal estão livres de invasão tumoral. Outra imagem coronal aqui, mostrando em laranja o músculo elevador do ânus e as suas porções, que tem os nomes específicos. A fáscia mesorretal, delimitando aqui o mesorreto, e dentro dele os linfonodos retais superiores. Externamente ao mesorreto já temos os linfonodos ilíacos internos. Então, no estadiamento TNM, a gente tem aqui o estadiamento completo. Eu vou falar principalmente do T e do N, que é a parte tumoral e a parte linfonodal. Então, aqui em amarelo, a gente tem a camada submucosa, e o tumor T1 seria, então, um tumor que está restrito à camada submucosa. Ele não invade além da camada submucosa. No T2, já há invasão da muscular própria, porém não há uma invasão além da muscular própria. Caso ele ultrapasse a muscular própria e atinja o mesorreto, é um tumor T3. E um tumor T4, quando ele atinge os órgãos adjacentes aqui, externos ao mesorreto. Dentro de um tumor T3, a gente tem que subclassificar em A, B, C ou D. E essa subclassificação é importante porque tem um valor prognóstico. Os tumores T3A e B têm um prognóstico muito mais semelhante a um tumor T2, e os tumores T3, C e D já têm um prognóstico bem pior. E aqui o que diferencia é o quanto que ele passa da muscular própria numa extensão radial. T3A menos 1 milímetro, de 1 a 5 seria B, de 5 a 15 C e maior do que 15 o D. Além dessa extensão, além da muscular própria, é importante que a gente fale também a distância da camada externa do tumor ao mesorreto, para falar se esse mesorreto está livre ou não. Então aqui, nessa imagem da direita, a gente tem uma área de sinal intermediário T2, que vai ser o tumor, e a gente vê aqui externamente que essa camada de hipossinal, que é a muscular própria do reto, ela permanece intacta. Então, apesar da ressonância em alguns casos vai ser limitada para a diferenciação de um tumor T1 ou T2, aqui a gente consegue falar que a muscular própria está intacta, então seria um tumor T1. Diferente desse tumor, que aqui embaixo a gente vê a camada muscular com hipossinal, e aqui entre as 9 horas e 1 hora, a gente perde esse hipossinal da camada muscular. Então aqui já seria um tumor com invasão da camada muscular no T3, ou no T2, que ele ainda não ultrapassa a muscular, só perde o sinal da muscular. E aqui um tumor T3, onde a gente vê uma projeção além da camada muscular própria em direção ao mesorreto. E aqui já uma distância menor do que 1 milímetro da fáscia mesorretal, sendo então um tumor T3 com acometimento da fáscia mesorretal. E é importante a gente falar se tem ou não esse acometimento da fáscia mesorretal, porque isso determina se o paciente vai ser submetido a uma quimioterapia neoadjuvante ou não, para tentar regredir esse tumor. O estadiamento T4, então, é quando a gente já tem uma invasão além do mesorreto, ele é subdividido em T4A e T4B. Quando ele atinge apenas a reflexão peritoneal, como eu mostrei naquela imagem que fica mais anteriormente, no reto médio e alto, é chamado de T4A. T4B, quando a gente já tem a invasão do peritônio visceral, que recobre as estruturas adjacentes, ou para estruturas adjacentes ao reto.
Aí, dependendo se for um tumor alto ou baixo, as estruturas que ele tende a invadir são diferentes. Aqui a gente vê um tumor do reto baixo. Ele tem um sinal intermediário aqui, tanto na parede anterior quanto posterior, então é um tumor circunferencial. E a gente vê aqui nessa região que essa área de sinal intermediário define aqui a parede posterior da vagina. Então é um tumor T4B, já com invasão para a parede posterior da vagina, que a gente consegue confirmar aqui no corte axial. Aqui outra imagem de um tumor T4B, onde a gente já vê em A o coronal e em B o axial, uma área de sinal intermediário invadindo aqui a musculatura elevadora do ânus, configurando então também um tumor T4B. Então, é importante, como eu já falei, ver a distância da face externa do tumor, da face externa do tumor à face mesorretal. Porque, por definição, se essa distância for menor do que 1 milímetro, a gente já pode pôr no laudo que tem uma face mesorretal acometida. E isso, o paciente vai ter que ser submetido a uma quimioterapia. Além da extensão tumoral em si, é importante medir também, caso ele tenha algum linfonodo no mesorreto, a distância do limite externo desse linfonodo para a face mesorretal, que eles também podem auxiliar na ampliação da margem cirúrgica aí na operação. Tumores do reto baixo também têm um pior prognóstico, por tudo que eu já expliquei, e quando está o envolvimento peritoneal. Recidivas à distância são os piores prognósticos. Um tumor T3 com mais de 5 milímetros de invasão do mesorreto, se houver uma invasão dos vasos ali adjacentes do mesorreto, e ainda se houver uma pequena resposta à quimioterapia adjuvante, se o tumor não diminuir de tamanho quando repetimos o exame depois da quimioterapia. Entrando então no estadiamento N, que é o de linfonodos, o estadiamento N1 é quando temos de 1 a 3 linfonodos suspeitos, se for 4 ou mais, é o estadiamento N2. E aqui é importante olhar não só o tamanho. Um linfonodo com menor eixo, maior do que 10 milímetros, também é um critério de malignidade, porém todos esses outros critérios conferem uma especificidade muito maior na diferenciação de um linfonodo de aspecto benigno ou maligno. Então, uma borda, seja ela irregular, especulada ou indistinta, um formado arredondado e uma heterogeneidade de sinal, mesmo que o tumor não tenha 10 milímetros no seu menor eixo, a gente pode considerar que seja um tumor de aspecto maligno. Com relação às cadeias que a gente considera para o estadiamento N, seriam os linfonodos do mesorreto, os linfonodos retais superiores, os linfonodos da cadeia ilíaca interna ou da cadeia obturatória e o da mesentérica inferior. Esses linfonodos em vermelho, da cadeia ilíaca comum, externa, inguinal e femoral, já entram no estadiamento N. Então, caso tiver algum desses linfonodos acometidos, já é considerado um paciente com metástase. Aqui mostrando o exemplo de 2 linfonodos. Nessa imagem da direita, um linfonodo bem aumentado, com margens um pouco irregulares, de aspecto maligno. E nessa imagem da esquerda, apesar de ser um linfonodo com menos de 10 milímetros no menor eixo, tem um aspecto heterogêneo, que eles colocaram como um provável linfonodo maligno também. Aqui um linfonodo que já acomete a face mesorretal, aqui ainda tem uma distância considerável da face mesorretal. Para finalizar, então, o que é importante a gente ter no laudo, que vai auxiliar bem ali, tanto para os cirurgiões quanto para os oncologistas. Importante falar da altura do tumor em relação à borda anal. Essa altura sempre da margem inferior do tumor, medida em linha reta. Então, aqui a gente tem a borda anal, a margem inferior do tumor e a altura desse tumor. A morfologia, se é um tumor de aspecto polipóide, ulcerativo, semicircunferencial ou circunferencial, e localizar quanto às horas do relógio. A dimensão do tumor, tanto a extensão propriamente dita do tumor, quanto a medida radial, principalmente se ele ultrapassa a muscular própria e se ultrapassa em quantos milímetros que ele ultrapassa, uma vez que isso aqui vai ter um valor prognóstico importante. Aqui então um exemplo da medida radialmente, perpendicularmente ao tumor,
mostrando que é uma lesão 0,7, de 0,7 centímetros além da muscular própria, então seria já um T3C. Identificar a porção invasiva do tumor. Então a gente tem que falar se um tumor T3 está a menos de 1 milímetro de distância da face mesorretal e ainda a face externa de um linfonodo suspeito. Tudo isso porque vai falar as áreas do mesorreto que podem estar invadidas. Aqui eu estou mostrando na imagem à esquerda um tumor que tem uma distância considerável ainda em relação ao peritônio aqui anterior e ao mesorreto. E aqui já um tumor com menos de 1 milímetro de distância do mesorreto. Então aqui seria um T3C com margem do mesorreto invadida, positiva. Aqui não. A descrição da integridade do esfíncter externo e dos músculos elevadores do ânus no tumor do reto baixo, que vai auxiliar no planejamento cirúrgico, e ainda identificar os linfonodos com característica de malignidade, descrever suas características e localizar a cadeia. Se é um linfonodo restrito ao mesorreto, ou se não, se ele está na cadeia obturatória, ilíaca interna, ou mesentérica inferior. Isso aqui também vai auxiliar na decisão ou não de fazer uma quimioterapia neoadjuvante e a necessidade de ampliar a margem cirúrgica ou não. Como take home aqui eu pus o que deve ter no laudo do tumor do adenocarcinoma de reto e aqui um exemplo de um laudo de um paciente com adenocarcinoma de reto.